Opa, e aí pessoal do canal, tudo bem? Então, né, falar hoje sobre o jogo pela quinta rodada do Brasileirão, de Vasco e Flamengo, um jogo que teve um 0 a 0, um placar de empate. E já começar me adiantando, tá, que esse vídeo não vai ser igual aos dois últimos, não vai ser um vídeo mais escravado. Pelo contrário, esse daqui eu quero fazer um vídeo mais linear. Eu quero fazer um vídeo parecido com o primeiro 6 aqui do canal, né, teve 8, se não me engano esse aqui é o nono. Se não, pega só os dois números anteriores e ignora. Por quê? Porque eu quero embasar meu pensamento sobre o que foi esse empate para o Vasco. Esse empate, que por muita gente foi visto como positivo, outro restante viu como algo negativo, eu tenho uma opinião meio forte em relação a isso, mais pendente para o negativo, já dando um breve spoiler, tá? E eu sinto que eu tenho que embasar e falar os acontecimentos dos jogos para poder falar o porquê que esse lado negativo está ascendente em mim. Então, começar aqui o jogo já, o Vasco escalou num 4-2-3-1, né, o esquema normal, o esquema que eu mesmo falei que eu queria ver nesse jogo. Os mesmos titulares que foram no jogo com o Chris Paul, que eu também falei que eu queria ver, com exceção apenas do Tietê e do Garré. Tietê que eu vi por cima, se eu não me engano, teve algum problema familiar entre ele e a mulher dele, eu não sei o que aconteceu, espero que esteja tudo bem, espero que ele volte logo, inclusive, porque pra mim esse jogo era o Tietê e não o Jair, que ficou no lugar dele. E uma mudança tática do colocar o Ryan na direita. O Ryan até o momento é jogado pela esquerda ou como centroavante. Nesse jogo ele jogou pela direita e tirou o Garré. O Garré foi pro banco. O Garré, que nem eu falei no vídeo passado, eu sinto que ele veio numa crescente. Os últimos 3 jogos ele realmente tem uma curva de evolução bem boa. Mas enfim, né, falar agora um pouquinho sobre o jogo em si. O esquema tático para mim esse daqui era o ideal mesmo, tá? De verdade, esse daqui era o que eu esperava. Piton e Paulo Henrique nas laterais. Zaga Maurício Lemos, infelizmente, teve a fratura. Foi alguma coisa no joelho, acho que foi fratura no joelho, alguma coisa assim. E acabou que não tá, então acabou foi o Lucas Freitas, não, o número 43, o Vitor 38. Aí o Hugo Moura no meio de campo, pra mim é o perfeito mesmo, ele tinha que estar lá. O Hugo Moura e Jair. Aí os três em cima, que seria Nuno Moreira. Baita jogo dele, já adianto aqui, pra mim foi um jogaço do Nuno Moreira. O Coutinho, que o Coutinho inclusive foi até poupado no último jogo do Vasco, justamente para poder entrar hoje, mais que certo também, defendo isso do Carille. E na frente o Verratti e na direita o Ryan, né, que nem eu comentei. Acabou que em muitos momentos do jogo a gente viu o Verratti e o Ryan meio que dando uma flutuada entre posições ali, mas nada que mude realmente muito o esquema tático significativamente, na minha visão pelo menos. E agora falando um pouquinho sobre o primeiro tempo, tá? O primeiro tempo já começa com uma pressão absurda do Flamengo. O primeiro tempo, o Flamengo ele percebe que o Vasco, Flamengo, qualquer time do Brasileiro que dia sabe, o Vasco tem um déficit ferrado em saída de bola. Por isso, o Felipe Luiz, mais que certo, fez o Flamengo inteiro avançar para cima do Vasco, fez todo mundo querer pegar os jogadores do Vasco, a linha de pressão do Flamengo estava alta pra caramba, qualquer bolinha desviada ali o Vasco ia pro gol, porque o Vasco não tem capacidade de fazer isso. Então estava mais que certo mesmo, foi uma baita de uma leitura em cima do Vasco desse jogo, nesse lance, quer dizer. E até os 6 minutos, se não me engano, quando o Vasco consegue pela primeira vez sair com a posse de bola, o Vasco vai pra frente, uma bola desviada do Nuno, a bola vai parar atrás da grande área, nisso que para atrás da grande área, o Paulo Henrique chega, o Paulo Henrique que atuou meio como o Pumita atuou no jogo do Brasileirão do ano passado, que o Pumita marcou gol, que é bola fora da área, você chuta bem de longe? Chuta. E nisso se baseia muito a mudança tática desse jogo do Vasco. O Coutinho, que Brasileirão inteiro, todos os jogos na verdade que ele jogou, ele tem realmente tentado mais atirar de fora. E o Paulo Henrique também. E salvo engano, se eu não me engano, na verdade, foi o Paulinho, que no segundo tempo também tentou atirar de fora. O Ryan também. O Nuno Moreira ainda não, o Garré também não. Mas enfim, eu acho que nesse momento isso não é tão relevante. Eu só quero ressaltar com isso o quê? O jogo do Vasco, a gente sabe como é que funciona. É bola na esquerda, Piton cruzou, Verratti, gol. Todos os times do Brasileirão sabem isso, todos, até da Sul-Americana, né, atualmente. Então, hoje, parafraseando meu mano Diniz, né, que tô falando que se o cara ele cair, ele é o atual nome do Vasco. O Vascaíno é da área, né, meu Deus. O Diniz falava mesmo que ele não gosta de bola de fora da área, chute de bola de fora da área, por conta de que é uma medida desesperada. Parece que você não quer bola jogada dentro da área para chutar de longe. E esse jogo, eu vou concordar totalmente com esse argumento dele.
o Vasco estava saindo de fora da área, não porque era um déficit do Flamengo, uma defesa de que o Flamengo fora da área levou mais gols, ou eles não querem se defender com uma bola de ar, ou o goleiro Rodrigo Rossi é ruim. Não, é realmente uma medida desesperada do Vasco. O Vasco, ele via, nós temos pessoas que sabem chutar bem fora da área, Paulo Henrique e Coutinho, vamos deixar eles tentarem. E tá errado tentar? Não, tentar jamais tá errado. O ruim é que a gente percebe nesse jogo que sim, isso foi uma parte tática do Vasco, não foi uma igual aconteceu no jogo passado não, retrasado e antes dele, que o Coutinho, ele via uma oportunidade fora da área, ele tentava, chutava e marcava um gol, mas não marcava. Aqui não, aqui deu pra realmente perceber que, por mais que esse lance dos 6 minutos realmente tenha sido uma bola que respawnou, as outras vezes não, realmente foi chuta de fora. O Carille deu essa instrução, é visível, chuta de fora da área. Cava a falta que é gol, sabe? Só que sem a falta, né? Foi bola rolando. Então, dito isso, o primeiro tempo foi o primeiro tempo, não vou falar disputado. Eu vou falar que foi um primeiro tempo de milagres por parte vascaína. Um primeiro tempo onde nossa zaga, o Lucas Freitas jogou um Vitor hoje, de verdade, eu acho que vai ser um jogo, é até irônico falar isso, porque é num clássico e no jogo contra o Flamengo que terminou em empate. Mas hoje foi um jogo que eu não ouso dizer que teve alguém no Vasco que jogou ruim. Eu ouso dizer que o Coutinho estava desaparecido, meio desaparecido, o Jair também desapareceu um pouco no momento do jogo, mas não jogou mal. Quando eles pegavam na bola, realmente estavam jogando bem. A saída de Vasco do bola continua horrorosa, de fato, continua. Mas, de verdade, esse vai ser o jogo que eu menos vou reclamar individualmente de jogador. Porque, como eu falo isso desde o começo do Fala Vasquinho, o problema do Vasco não é jogador atualmente, eu vou dizer, não tecnicamente falando, na melhor dizendo. Pode ser quantidade de jogador bom, porque nosso banco, como a gente viu no segundo tempo, realmente não é um banco bom. Não é um banco que vai disputar acima, na melhor dizendo, talvez. Os nossos reservas, né? Então, eu acredito que, de fato, o Vasco não tem um elenco ruim. Essa é a minha opinião, desde a entrada do Nuno Moreira, principalmente, Nuno Moreira, Lloyd e Garrel, eu falei isso. Eu não acho que o Vasco tem um elenco ruim. O único problema nosso é treinador. O único entre muitas aspas, tá? Porque realmente a gente tem problemas maiores ainda que isso, mas no momento para disputar é treinador. O Brasileirão a gente sabe que a gente não leva, nosso banco não é bom, outro problema é banco, mas para Copas, eu vou dizer que realmente é treinador. Ponto. Concorda ou não concorda comigo, por favor, esse comentário. De verdade mesmo, essa é a minha visão do jogo, eu sou leigo com futebol. Não tão leigo assim, mas eu sou leigo, querendo ou não. Então, por favor, me fale sua opinião. Eu não posso não estar certo aqui, eu posso estar falando muita baboseira. Então fala pra mim, por favor, o que é. E dito isso, o Vasco, primeiro tempo, apesar de ter sido acirrado, teve bem mais finalizações do Flamengo. Finalizações essas que nossa zaga jogou muito bem em cima. O Léo Jardim hoje acordou no dia de Neuer. O Léo Jardim hoje, ele, inclusive no segundo tempo, ele faz aquela defesa do Neuer, né? Que ele levanta o braço antes de pular, igual o Neuer fez contra o Cristiano Ronaldo na Champions. Hoje é o craque da partida de fato. O Léo Jardim, pra mim, foi o craque. Agora, conclusões finais do primeiro tempo, tá? Vendo estatisticamente falando, vendo realmente a parte de dados, parece que foi um jogo pau a pau. Se eu não me engano, ficou 56% de taxa de bola pro Flamengo e 44% pro Vasco. Finalizações foram meio parecidas também, se eu não me engano, 4-4 de um lado. Do Flamengo foram 2 finalizações certas ainda, uma coisa assim. Então, realmente, olhando de fora, realmente dá pra parecer que foi um jogo acirrado. Mas, vendo o jogo e ignorando os dados, não sei se minha visão estava muito pessimista pra esse jogo. De verdade, eu não sei. Mas a gente conseguia ver que não era assim. A maior prova pra mim disso foi que o Flamengo, se eu não me engano, no final do primeiro tempo, ele teve 5 escanteios. Esses 5 escanteios, a gente não levou gol. Por quê? Porque o Carille, o técnico defensivo, o técnico recranteiro que gosta de ganhar de 1-0, tinha 11 jogadores do Vasco na pequena área. Eu de verdade, o único escanteio que não teve todos os jogadores do Vasco na área para defender foi o último. E isso foi uma coisa que realmente estava vendo o jogo, tá ficando maluco vendo isso. Então, ganhar de 1-0 é ganhar, né? O Carille falou também. Mas de fato a gente conseguiu atacar também. Não vou tirar esse mérito do Carille. Mas a gente também conseguiu atacar. Atacamos em quantidades parecidas. Mas esses 56% de posse de bola, eu vou dizer que é enganativo. O
Flamengo, ele dominou o Vasco. Dominou a ponto de que o Vasco, quando ele pegava na bola, a gente não conseguia sair da nossa parte da área. Da área não, do campo. Esse era o nível de dominância. Ah, a gente ficou 44% de posse de bola. Esse 44%, eu vou dizer que no primeiro tempo, 30% foram só na nossa área. 30 se não 35, de verdade mesmo. A gente foi muito pouco para a área dos caras. O bom é, toda vez que a gente foi, realmente foi matador, né? A gente foi, realmente conseguiu acertar uma ou duas finalizações. Mas quando a gente pegava a bola, a gente não conseguia fazer nada. É um jogo que os dados de fato enganam. Quem vê o jogo fala, engana. Não foi... Eu tô até falando aqui já embasando minha opinião sobre o jogo também, né? Que, ó, pra mim foi um jogo mais pessimista por isso. Esse foi um jogo que todo o elenco do Vasco, não vou falar brilhou, mas jogou tecnicamente muito bem. Muito, muito bem. E a gente saiu com um empate em casa. Então, sabe, aquilo, você ouve isso, você fica... Tá, clássico é clássico, eu entendo também de novo, mas... A noite de Nor do Léo Jardim impediu a gente de tomar um gol. Porque com um gol a gente perdeu o jogo. E não era o gol de 2-1, 3-2, não, era o gol de 1-0 do Flamengo. A gente perdeu o jogo. Então é isso. De verdade, o meu primeiro tempo pra mim esse foi o resumo dele. Foi o primeiro tempo que os dados enganam bastante. Um primeiro tempo bem acirrado no quesito ofensivo, talvez, mas a parte agora de saída de bola, defesa, tudo isso, não teve como. De verdade, a gente não conseguiu fazer nada contra esse Flamengo. E aí vamos pro segundo tempo agora, tá? Que segundo tempo eu quero começar falando que aos 8 minutos, eu só quero ressaltar esse lance, na verdade. O Verratti, ele tentou dar um gol de mão igual Maradona na Copa de 70, 80, alguma coisa, não lembro. Foi uma coisa engraçada de ver, só queria comentar isso. Eu realmente acho que se não existisse VAR, possivelmente seria um gol mesmo. Mas o gol no final nem entrou na rede, né? Então não contaria. Mas só esse fato engraçado mesmo aqui. O Nuno Moreira, aos 14, ele vem sair porque ele sente alguma coisa. E eu tô gravando esse vídeo no dia seguinte. Ontem, por causa do jogo, todo sábado, no final de semana de feriado, é difícil arranjar um lugar vazio na minha casa para ficar e conversar com a câmera. Então, realmente, acabei prolongando um pouquinho o tempo para gravar. E, de fato, isso aconteceu mesmo, tá? Acabou que parece até engraçado de falar, mas ele sentiu. Ele teve que ser substituído aos 17, se não me engano, mas não deu nada. Hoje em dia eu posso falar, não deu nada. O cara, ele já falou na coletiva depois daquilo que, ó, tá tudo tranquilo, ele vai jogar o próximo jogo possivelmente agora contra o Lanús. Então, só sentiu mesmo, felizmente foi só uma falsa lesão, né, por assim dizer. Ainda bem, de verdade, ainda bem. Agora contra qual que é o nome lá mesmo? Primeiro corte do canal, tá? Eu acho que o canal tem quase 20 vídeos, o primeiro corte dele acabou de acontecer. Mas só pra continuar o fluxo de ideias, né, que agora eu me cortei inteiro. Ó, segundo tempo, tirando esse gol de mão do Verratti, que não foi gol, então dane-se também, a gente começou um jogo melhor, até porque a saída de bola foram deles, né, então talvez isso seja um sinal. Sendo bem honesto, eu não duvido que é, porque quando a gente começa indo com a bola, a gente toma a pressão do cara e perde tudo, e quando eles começam indo, a gente consegue atacar. De verdade. Eu não sei o que falar sobre isso. Eu acho que é evidente esse fato. Pra qualquer vascaíno que vê jogo, isso é evidente. Mas voltando, o Nuno Moreira, ele sente uma lesão aos 14 minutos, junto com a lesão que ele sente, entrou um 3 do Flamengo, e agora que começa a parte complicada do jogo. E que eu vou ressaltar mais uma vez o ponto negativo do jogo. Entraram os 3 do Flamengo, se não me engano, entrou... Eu vou falar o principal que entrou, foi o Pedro. Eu anotei aqui quem foi o jogo, mas eu não consigo ver, então dane-se. O Pedro foi o principal que entrou do Flamengo. E quando ele entra, já bateu um desconforto. Vou ser honesto, bateu um... Desconforto é a palavra exata. Eu fiquei tipo, tá, a gente ia levar um gol, né? Pra mim era isso, a gente ia levar um gol. Mas felizmente não aconteceu nada. O Pedro, ele finalizou... Eita, poxa! Ele deu 3 finalizações certas em cima do Léo Jardim. 3. Inclusive uma delas que foi essa do Neuer, do Léo Jardim, que realmente não parecia, que parecia uma situação clara de gol. Foram 3 finalizações certas de gol. E o Léo Jardim acordou hoje inspirado. Então, felizmente não aconteceu. E mais pra frente ainda, vai entrar mais um do Flamengo.
E aí agora minha primeira crítica, eu acho, minha primeira crítica não, minha primeira crítica do segundo tempo ao Carille, que é em relação a substituições. O Vasco estava voltando a ser dominado pelo Flamengo, lá para os 20 minutos do segundo tempo, quando todo mundo entrou aí, resumindo do Flamengo, e o Carille, aos 30 minutos, faltando 15 minutos para o jogo acabar, ele entra 2 substituições no Vasco, tirando o Moreira que já havia saído, né? Entra também o Lucas Ocarello no lugar do Coutinho, e no lugar do Ryan entra o Garré. Sendo bem honesto, eu achei tanto faz, tanto fez. Eu achei inclusive que o Vasco ia jogar melhor com essas substituições, mas jogou pior. E lá pros 42 minutos, o Carille vai fazer mais 3 substituições. Eu vou parecer muito prolixo aqui nesse vídeo, tá? Muito, muito. Mas esse jogo foi um jogo que, se você for pesquisar agora no Google, Vasco Flamengo Brasileirão, quinta rodada 2025. Melhores momentos, é só defesa do Léo Jardim. O segundo tempo é só defesa do Léo Jardim. O Vasco ficou 25 minutos sem conseguir sair da nossa parte do campo. Foi um jogo ridículo. Eu não sei quantas defesas o Vasco fez, de verdade. Mas eu acho que foi mais de 3, foi muita, no jogo inteiro. Esse é o nível, sabe? De novo, é um jogo que os dados enganam, mas quem viu o jogo sabe que não foi assim. E a defesa absurda do Jardim, teve 5 minutos de acréscimo, 6 minutos de acréscimo, se eu não me engano, foi 5, deram mais um depois, no segundo tempo. O Flamengo comeu a bola nesses 5 minutos de acréscimo. O Vasco, o cara, ele falou, todo mundo joga como zagueiro lateral agora. Todo mundo, ninguém faz mais nada aqui. E muitas vezes deu certo, não porque todo mundo jogou como zagueiro lateral, tá? Porque o Léo Jardim tava lá. Deu certo porque o Léo Jardim tava lá. E esse é o grande ponto. Se fosse qualquer outro goleiro hoje, ou se o Léo Jardim, sei lá, acordasse com uma notícia ruim, não ia ter Vasco hoje. Eu quero deixar bem claro, o saldo do Pedro era um hat-trick. O Pedro que entrou aos 17 no segundo tempo. Não, hoje foi um jogo iluminado. E por isso eu quero ressaltar meu ponto negativo. Ah, esse empate foi bom pro Vasco? Um ponto contra o Flamengo, de fato, falar assim, foi bom. Podia ser melhor? Podia. Na real, devido às condições, eu acho que é aquilo. Eu falei na tabela? Podia, né? Obviamente todo mundo quer ganhar os 3 pontos, todo mundo consegue ganhar os 3 pontos, então daria. Mas olhando o elenco do Vasco, tabela, técnico, tudo a gente sabe que não daria. A gente sabe, comparando com o Flamengo. Então, sim, 1-1, um ponto a um ponto, né? Foi bom? Foi. Olhando o jogo, o porquê que foi um empate, não foi. Esse jogo aqui era facilmente uma vitória do Flamengo. A gente não ganhou porque o técnico Fábio Carille leu o Flamengo, porque o time do Vasco hoje acordou inspirado, e novamente ressalvas ao Léo Jardim, crescimento do Léo Jardim, a gente não perdeu. A gente não perdeu por isso. Para mim, hoje foi um baita de um jogo negativo, tal como contra o jogo do Sport, onde o placar engana. O Carille, ele não está jogando bem, não está fazendo o time jogar bem. Isso é visível. Mas conseguiu um empate contra o Flamengo, né, favorito a título, então a gente sabe que vai continuar mais uma semana pelo menos. Agora vai ter jogo terça-feira contra o Lanús, que agora, de verdade, os próximos 5 jogos do Vasco são 4. Os próximos 4 jogos do Vasco são bem difíceis, tá? Lanús, Sul-Americano. Lanús não é um time forte, mas mesmo assim. Depois é Cruzeiro. Cruzeiro também não tá numa boa fase, mas tem um elenco muito bom, ninguém tira isso deles. Talvez de momento não muito bom, mas tecnicamente muito bom. Aí Copa do Brasil, e depois da Copa do Brasil, eu não tô lembrado quem que é, mas se eu não me engano é Fluminense. Eu lembro que ou é algum clássico ou é algum jogo também assim numa linha meio Cruzeiro pra difícil, sabe? Então, não serão jogos fáceis. Escalação, o Vasco tem bastante. Eu diria que a Copa Sul-Americana dá pra colocar bastante gente do banco, tá? Ah não, perdão, o quarto jogo vai ser contra o Operário na Copa do Brasil. Que por mais que pareça, contra o Operário é fácil, eu acho que vale ressaltar, é um jogo do Vasco. Não existe jogo fácil do Vasco. Qualquer pessoa que vê sabe isso. Infelizmente a gente é um time que ganha de 1-0 sofrido contra o 15 de Piracicaba, sabe? Então tudo bem. O que importa no final é ganhar, né? O próprio Carille já disse isso em entrevistas antigamente. Então tudo bem. Eu não sei como eu faria essa montagem de elenco. Eu, particularmente,
pouparia. Terça-feira é time full reserva com planos para domingo. O time titular está descansado e jogar contra o Cruzeiro todo mundo, força total. Mas eu acho que o Carlinhos vai fazer isso. Até porque o Vasco já deixou bem claro que nosso objetivo esse ano são as Copas, né, cara? Então, de verdade, pessoal, eu não sei muito bem o que esperar. Esses 4 jogos, se não tiver nenhum jogo muito chato e eu conseguir, né, porque eu trabalho também, aqui felizmente eu não venho pra falar do Vasco, né, que eu já comentei. Então, eu acho que vão ser os jogos que talvez eu não faça dos 4, talvez eu faça de 3 ou só de 2 e faça algumas ressalvas no começo do vídeo. Mas é isso. Hoje foi um jogo que saímos com empate, ponto positivo. Ponto negativo, o jogo do Vasco. O dia em que todo o elenco do Vasco brilhou, o Vasco saiu com um empate. Então, não sei, né? Pra mim dá pra fazer a balança, pegar mais pro negativo. Concorda ou não concorda comigo? Comente, por favor. De verdade, eu quero ver comentários sobre isso. Não esquece de dar o like aqui. Também falar o que achou do vídeo, o ponto onde eu posso melhorar, piorar. Mas é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. E vamos Vasco, né? Vamos continuar na torcida.